Olá, que bom tê-las aqui conosco para mais um episódio do podcast Deus e Elas. Eu sou Jéssica Machado. Eu sou a Cat Lopes. E eu sou Lana Barbosa. E vamos continuar nosso papo sobre mulher, né? Esse podcast que é direcionado para mulheres, ainda mais nesse mês aí que a gente, né, tá fazendo um mês todo especial para mulher, em alusão, obviamente, ao dia que já se passou, dia 8, Dia Internacional da Mulher. E com isso a gente também tem o desconto do mês, né, para o livro A Verdadeira Maria, e você tem desconto de 30% com o cupom Maria30 no site publicaçõespandiario.com.br. E aquela hora que a gente sempre fala das nossas redes, eu deixo, obviamente, para a nossa garota propaganda. Acesse, nos siga no Instagram Deus e Elas Podcast, um Instagram novinho em folha, só para você, nossa querida ouvinte, para a gente poder ter esse contato mais próximo com você. Então você pode nos seguir, curtir os nossos posts, comentar, mandar direct para a gente saber o que você está achando do podcast. Assim como você também pode nos seguir, né, se inscrever no YouTube Deus e Elas Podcast, estamos por lá também. E já um mini, mais ou menos, spoiler do nosso segundo semestre, quem sabe, né, teremos novidades por lá, especificamente no YouTube para você. Então já nos siga por lá, se inscreva e acompanhe. E também nós temos o TikTok Deus e Elas Podcast, porque nós somos jovens, não é mesmo? Porque nós estamos no TikTok, né? Então, Deus e Elas Podcast também no TikTok. E para o episódio de hoje, né, aí a gente intitulou Mulheres Fortes de Hoje. A gente até estava brincando, né? Nenhuma delas está viva, mas é que elas não são necessariamente de hoje, mas são aí mais contemporâneas, né, da nossa história, tanto, né, cristã como dentro da sociedade, porque eu até brinquei que eu fui a menos crente aqui e não escolhi uma crente para falar, mas é aquela coisa, a gente aprende pelo conhecimento empírico também, né? Então essas mulheres aí do meio secular também podem nos ensinar de alguma maneira. E aí, quais foram as mulheres que vocês escolheram? Pá, assim de cara. Sim, porque vocês pegaram as crentes, né? Então vamos começar bem crente. A Cat pode começar, eu deixo sempre ver. Bom, eu escolhi a Corrie ten Boom, a Corriezinha. É uma mulher maravilhosa, nos ensina muito. E eu acho que é um nome bastante conhecido já das nossas ouvintes. A gente gosta de citar ela bastante, porque ela de fato tem muita coisa para ensinar. E acho que é bem aquilo que nós falávamos, né? Não são as mulheres de hoje, não porque não tenha mulheres hoje, mas foram épocas tão diferentes que elas viveram, né, em termos até, vamos colocar aí, de redes sociais, né, de visualizações, de exposição. Então, elas nos trazem realmente essência, sabe? E eu fiquei meditando muito sobre isso. E você, Lana? Eu decidi trazer um pouquinho hoje sobre a Susana Spurgeon, né? Como diz a Cat, não só porque ela está nas publicações do Pão Diário, mas desde que eu conheci a história dela, eu gostei de muitos detalhes, assim. E também porque, não simplesmente porque ela foi a esposa de Spurgeon, mas ela teve um papel e um ministério próprio, né, entre aspas, lógico, foi em parceria com o marido, mas ela também fez muitas coisas no ministério que me tocaram bastante, assim, então acho que vai ser legal compartilhar sobre a vida da Susana. E eu, como peguei as mais seculares, né, eu escolhi duas, que na minha cabeça se complementa, né, a questão da história delas, que é Amélia Earhart, que foi a primeira piloto de avião, e, né, Rosa Parks, que tem aí seu lugar na história também. E qual das duas quer começar, né, a compartilhar o que aprenderam com essas mulheres? Eu vou começar com a Corrie, então. Eu acho que de resumo, de história geral, nós podemos falar dela aí que, para quem não conhece, ela sobreviveu ao campo de concentração nazista e é considerada uma heroína de guerra. Eu acho interessante que eles trouxeram para ela um título, né? Mulher Extraordinária.
E eu fiquei pensando sobre isso. O que é ser extraordinário? E eu acho que é isso que a Corey vem nos ensinar através da história dela. E quando eu disse lá no início, assim, que viveu numa época tão diferente da nossa, mas eu vejo ela, assim, realmente levando Deus, Jesus, sendo um pequeno Cristo, né? Sendo cristã, aonde ela estava. E olha que os lugares para onde ela foi enviada não foram nada fáceis. Continuar não apenas confiando em Deus e servindo a Deus, mas anunciando vida eterna, anunciando paz, anunciando esperança, e num lugar totalmente improvável. Voltando um pouquinho na história dela, de forma bem resumida, a qual ela é uma caçula de 4 irmãos. O irmão mais velho dela, ele era pastor, todos eram cristãos, e eles eram proprietários de uma relojoaria lá na Holanda. E a casa deles ficava em cima dessa relojoaria. Então, eles faziam parte de um grupo de resistência que trabalhavam ativamente para proteger as famílias judias. Quem começou com esse movimento, inclusive, foi o irmão dela, que era pastor, como eu comentei. Ele era pastor de uma igreja no interior, e ele foi o primeiro da família a se envolver ativamente nesse movimento da resistência. E de anunciar mesmo, olha, daqui a pouco os nazistas vão chegar, daqui a pouco eles vão chegar, nós não vamos fazer nada. E logo depois, o pai, as irmãs, eles aderiram e eles passaram por extensos treinamentos para aproveitarem essa estratégia de usar a relojoaria para esconder judeus perseguidos. A Corey não foi casada, logo após a morte da mãe dela, do romance frustrado que ela teve, ela começou a dedicar a vida dela para ajudar os outros, né? E uma coisa bem interessante aqui que a gente pode trazer de curiosidade, ela se tornou a primeira relojoeira licenciada na Holanda. E isso a gente está falando ali em 1922. Em 1932, ela inicia um clube de moças para ensino religioso e turmas para educação artística, costura e trabalhos manuais. Então, assim, isso foi tão interessante na vida dela, né, de descobrir, porque era algo que eu não sabia, porque sempre que a gente fala em Corrie ten Boom, a gente já lembra dela lá no campo de concentração e pós-campo de concentração. Então, dá a entender que a vida dela começou ali, né? Foi só aqui. Enquanto não. Ela já estava muitos anos atrás, né? Muito tempo atrás, já envolvida em todos esses processos. Tanto que quando chega lá em 1940, que o exército alemão invade a Holanda, eles têm essa estratégia, né, de utilizar a relojoaria como fachada. E aqui uma outra curiosidade bem interessante, né, dentro desse contexto histórico, é que eles tinham uma passagem secreta que foi construída atrás de um guarda-roupas lá no quarto da Corey. Isso me lembra uma outra personagem, né? Isso lembra uma outra mulher também de muita relevância na história em proteção ao povo judeu. E era um quarto pequeno, e eles conseguiam esconder até 6 hóspedes. E na hora que acontecia aquelas inspeções, né? E tinha um duto lá de ar instalado, e normalmente, assim, era só de passagem, era só no momento que havia inspeção. Então, alguns judeus ficavam lá por algumas horas, no máximo, alguns ficavam por alguns dias ali com a família da Corey, até serem realocados em outras famílias que faziam parte da resistência e que faziam esse núcleo de ajuda, né, para essas famílias judias. Interessante aqui um dado bastante importante que eu vejo, né? A Corey se tornou uma das líderes do movimento, ajudando a encaminhar vários judeus a esconderijos seguros. Estima-se que a atividade desse grupo de holandeses ajudou a salvar cerca de 800 judeus. Hoje em dia, se a gente fala numa era onde número é maior que pessoa, você falar, 800 judeus, talvez isso não tenha causado impacto nenhum. Nossa, só? Mas a gente está falando aqui em 1940, dentro de uma Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas
estavam ali buscando estratégias para salvar uma vida sequer. E quando a família de Corey é levada em 1944, tem uma data certinha para isso. 28 de fevereiro de 1944, há uma inspeção, há uma ação, né, do exército nazista, e eles acabam levando 35 pessoas presas. Dentro desse grupo estava toda a família de Corrie ten Boom. E o pai, ele já morre 10 dias depois, o irmão já morre em seguida também, a Corrie é sua outra irmã. Nos próximos 10 meses seguintes, né, após esse 28 de fevereiro, elas passam por 3 prisões, então chegam no campo de concentração. E por lá vão ficar por um bom tempo. A irmã dela, Betsy, morre lá. E aqui tem algo daí que é aquilo que a gente já começa a se familiarizar com a história da Corrie, né? Que eu não consigo nem imaginar, gente. Né? A gente assiste filmes, eu tenho dificuldades de assistir um filme que retrata o Holocausto. Eu confesso que eu tenho dificuldade, porque para mim não é ficção, sabe? Lidar com essa realidade, com essa maldade que houve na nossa história é algo assim que eu ainda tenho dificuldade para lidar. E quando você vê uma pessoa que vai para lá com a família, perde a família dentro do campo de concentração, e ainda assim passa todo o tempo compartilhando sobre o amor de Jesus, aonde muitas se convertem. E assim é a vida da Corrie, né? E tem uma frase dela que marca quando ela foi liberta, e é interessante que ela foi libertada por um erro administrativo. E aqui eu não coloco uma curiosidade, mas um dado interessante, é que ela é libertada por esse erro administrativo 10 dias após a morte da sua irmã, e apenas uma semana antes de que todas as mulheres de sua idade tivessem sido executadas. E quando ela sai, o que ela diz sobre isso? Deus não tem problemas, somente planos. Então, assim, uma mulher que a gente começa uma mulher que a gente começa a falar da história dela, e é impossível não ser tocada por essa força, por essa garra, por essa verdade de Jesus que ela falava, né? E esse era o lema dela, né? Jesus é vencedor, e porque ele é vencedor, eu sou vencedora, eu venci. Ela é considerada, né, uma heroína de guerra, ela foi considerada com essa honraria, né, pela rainha holandesa, e aos 53 anos ela começa um ministério mundial que levou a percorrer mais de 60 países, testificando do amor e do poder, do perdão de Cristo. E esse era o lema dela, né? E nós, nos episódios sobre o perdão, acho que eu cheguei a comentar, né? Porque ela viveu essa questão do perdão muito forte. Por isso que era isso que ela testificava, né? O amor e o poder do perdão de Cristo. As meninas até sugeriram que eu recordasse um pouquinho, né, essa história com o soldado, porque é aquilo, você prega aquilo que você vive, né? Então, você pregar sobre o poder do perdão, pensa ela, que viveu num campo de concentração, e depois ela tem que lidar com os soldados, após a vida, né, esse decorrer da vida dela. E tem esse episódio que consta no livro dela, O Refúgio Secreto, e que ela conta que ela está numa palestra, ela se reencontra com um desses soldados, e ele chega e estende a mão a ela, né, parabenizando pela palestra, etc, etc. Só que ele não imagina, né, que ela estava no campo de concentração, né? Mas ela se recorda dele, e ela fica assim: agora, eu não vou estender a mão para esse homem, eu não vou. Ela lembra dele. E enquanto ele está lá falando com ela,
né, ela está ali com aquele conflito, né, com Deus. E ela escuta a voz, né, do Espírito Santo, né, de Jesus, de Deus, dizendo a ela, quem é você para não estender a mão por aquele que um dia eu morri? E ali ela se sente num impulso, ela estende a mão, cumprimenta ele. Então, mesmo depois disso, quanto ainda Jesus ia ensinando ela, né, e quanto ela registrar isso, nos ensina e nos inspira a viver uma vida de sermos pequenos Cristo mesmo, né, de sermos cristãs. E quando eu trouxe a questão do número aqui, dos 800 judeus, né, e eu trouxe essa reflexão para o momento que nós vivemos, essa geração, eu fiquei pensando assim, nós temos os nossos pequenos mundos, né? Os nossos núcleos, amigos, faculdade, igreja, lá no trabalho, etc, né? E o quantas vezes a gente, na maioria, que eu tô me colocando no pacote, tá, gente? Não sou melhor que ninguém, não. Isso aqui é só, você vai lendo a história, assim, dessas mulheres, e eu falo assim, gente, deixa ele aceitar Jesus de novo, já volto. Já volto. Aí você vai lá, derrama todas as lágrimas que ainda existem em você e volta, e se recompõe. Porque é uma realidade onde a gente se coloca como filhas mimadas. É muito pregado que eu sou princesa, que eu sou rainha, mas que nós não somos discípulas, que a gente não tem uma missão. E às vezes a nossa missão, ela não está inserida dentro dessas, aqui uma aspas bem gigantescas, verdades que o mundo nos impõe, né? Mentiras que o mundo impõe. Existe uma verdade que é absoluta, que é a palavra de Deus. E Deus, Jesus, o Evangelho, não está preso à geração, não está preso ao que a outra passada eles não tinham nem rádio, e nessa nós temos, que nessa tem redes sociais, e agora como é que eu faço? Não é isso. Sempre foi sermos discípulos, desde sempre. Sempre foi em sermos discípulas e de anunciarmos Jesus. E a gente passa uma vida, né, e aqui assim, jogando um espelho mesmo, né, na nossa frente, assim, por quantos trabalhos nós já passamos, por quantas pessoas nós passamos dentro desses nossos núcleos, e aqui, né, vamos colocar dentro desse nosso mundo particular, e nós não anunciamos Jesus. Mas a gente quer tudo de Jesus. Mas nós não pegamos a nossa cruz, nós não carregamos a nossa cruz. E se existe uma geração que não está sendo ensinada a carregar a sua cruz, é essa. Não somos. Nós somos ensinadas a pedir coisas, a declararmos coisas, porque eu sou. E realmente nós somos. Né? Realmente somos filhas do rei. Realmente há promessas, mas também somos discípulas. Também há uma cruz que a gente tem que colocar nos nossos ombros e carregar, e anunciar essa verdade, e anunciar Jesus. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que uma alma vale mais que o mundo inteiro, e daí você está vendo aqui pessoas que estavam salvando outras, né, criando estratégias, e eu fico pensando assim, quanto amor de Deus, quanta visão, quanto esvaziar-se de mim mesma, né, para olhar para o outro e ajudar o outro. Até porque, desculpa te interromper. Não, imagina. Mas, entre 1000 aspas, né, a Corey e a família da Corey, eles não precisavam passar por isso. Não. Porque eles não eram os judeus perseguidos. Então, teria sido muito mais fácil aos olhos do mundo se eles simplesmente ignorassem essa realidade e assim, poxa vida, infelizmente não é comigo. Tipo, é triste, mas não é comigo. E eu virasse a cara para essa realidade e simplesmente, vou viver minha vida aqui, vou cuidar da minha família, não sei, eu tô sofrendo, então, pobrezinhos, né, que pena, mas vou cuidar aqui de mim. E todos eles, não foi só a Corey, ou só o pai, ou só ela, o irmão, foi toda a família, eles se entregaram para essa causa, morreram por isso, né, lógico, por Deus, cumprindo essa missão. Então, realmente, como o poder de Cristo
E o chamado de Cristo para nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conseguir aqui nessa vida, né? Isso, você disse algo assim, que é bem isso, o chamado de Cristo. Porque a gente fica assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Gente, lê o Evangelho, tá lá, Jesus já disse, mais de 2000 anos atrás. Somos discípulos. É anunciar, é proclamar. Dentro daquilo que o Senhor te capacita. E não olhar, e aqui, né, não olhar para as circunstâncias. A história da Corey ensina isso, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o local. Nós temos uma verdade que não é anunciada por mais ninguém, que é a verdade sobre Deus. Nós temos uma palavra verdadeiramente de esperança, verdadeiramente de paz, verdadeiramente que vai gerar transformação na vida de, sabe, da outra pessoa. E como não anunciar aquilo que nós pedimos para nós? É bom para nós, como não vai ser bom para o outro? Eu acho que é isso que a Corey mostra nas atitudes. E aqui não é essa questão do alcance da minha voz, né? E isso parece ser tão chavão, mas é o vizinho. Mas é o seu colega do trabalho, aquele que mais te irrita. Mas é o próximo. E aqui eu quero trazer, bem curtinho, uma experiência que eu tive e que foi um chacoalhão de Deus, assim, gente, quando a gente fala do tal do vizinho, que o pastor está falando lá no tal vizinho na igreja, e você fala, Senhor, pega essa. Estou chegando em casa, aí eu vejo uma movimentação, né, do SAMU lá na porta do condomínio e tudo mais. Aí quando eu chego, aí eu pergunto pro meu esposo o que tinha acontecido, ele estava sabendo, né? Ele falou assim, sim, a nossa vizinha passou mal, e ainda bem que eu estava em casa, que eu pude socorrê-la. Eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele contando que ele estava trabalhando, ele ainda estava no home office, e nós temos um cachorrinho, né, um York, e ele estava latindo na porta, assim, de forma enlouquecedora. Até que incomodou, né, o Tom, aí ele levantou e foi ver o que era. Quando ele abriu a porta até para se desculpar, né, com os vizinhos, ver se tinha alguma coisa, porque normalmente ele não é de latir, né, de fazer muito barulho em casa. O Tom encontra a nossa vizinha convulsionando. E na porta, ela não consegue abrir a porta. Ela cai ali e estava convulsionando. Aí ele já chega, já ajuda, já coloca no grupo, e enfim, chama todo mundo, né. Enfim, nesse dia eu descobri que ela estava com depressão profunda, que ela tinha tentado tirar a vida dela, e eu recebo assim uma enxurrada de informações, e minha vizinha, eu não sou apenas crente, eu trabalho em um ministério, uma publicadora cristã. Eu tenho o privilégio de 90% da minha vida estar em torno de pessoas cristãs, movimentos cristãos. É tudo crente. E a minha vizinha. Aquilo assim, eu sentei no sofá e comecei a chorar porque eu não conseguia acreditar. E eu falei assim, Senhor, obrigada por não permitir que nada de mal acontecesse, porque eu acho que se eu visse, se eu tivesse essa notícia, que algo de ruim, sabe, tivesse acontecido com ela, e eu nunca tinha batido na porta dela, ou nas minhas descidas de elevador, que a gente se encontrava, sabe? Aí foi quando aquilo assim me chacoalhou e eu falei assim, eu estou vivendo dia a dia. E eu estou vivendo o dia a dia errado. Eu estou vivendo o dia a dia sem ser discípula, sem anunciar Jesus em tudo que eu faço. E a partir desse dia, né, comecei um novo relacionamento com a minha vizinha. Então, sempre que eu encontro, eu pergunto se ela tá bem, se eu faço um bolinho, levo lá para ela, porque eu descobri que ela vive sozinha. Porque, olha, eu nem sabia que ela era sozinha. Esses tempos atrás, ela não estava muito bem, aí a tia dela foi buscar ela. Aí ela bateu na porta, né, da minha casa, lá do apartamento, perguntando se eu podia auxiliar ali em alguma coisa. E não é só um alívio no coração, ufa, né? Mas é de você realmente estar atenta, sabe? Porque se você olha para a vida da Corey,
dentro de um sofrimento tão grande, como será que eu iria reagir? E já imaginando como eu tenho as minhas reações com os sofrimentos que eu tenho, que não são nem perto com os que a Corey teve, a gente já imagina. E eu acho que isso é indicativo sobre a nossa vida espiritual, o quanto nós estamos apenas ansiando Jesus, né, querendo as coisas que vêm de Deus. Sabe a história do Deus lâmpada? Sabe a história do Deus gênio de lâmpada? Jesus gênio de lâmpada? Esse negócio? E enquanto nós não estamos anunciando, né, cheios do Espírito Santo para anunciar. E eu já falei demais sobre a Corey, mas eu preciso citar uma frase dela, de um devocional que eu acho que fecha, que diz assim: minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Não escolho as cores com as quais ele está constantemente tecendo. Com frequência, ele tece a tristeza e eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu a de baixo. Esse é meu favorito dela. Esse é meu favorito. Ele é do dia 20 de janeiro. Esse textinho, eu extraí ele do devocional que tem por tema Deus trabalha para o bem, do dia a dia com a Corey ten Boom. E é tão especial esse texto, eu gosto tanto dele, porque, enfim, só diz, né, que o Senhor, ele vê sempre o lado bordado da nossa vida, sempre o lado que é perfeito, enquanto a gente vê o outro lado, né, que é cheio de emaranhados, de nós. Então a gente não consegue entender muitas coisas. Eu fico imaginando a Corey não entendendo tudo que ela estava passando. E ser uma mulher que viajou e fez tanto pelo mundo, fez tanto pelo Evangelho, após esse período dela no campo de concentração. Então, além do seu legado histórico, com o salvamento de tantas vidas, podemos colocar aí, né, que a custa do seu próprio martírio, Corey, ela nos ensina sobre o poder da fé em Cristo, em meio aos maiores sofrimentos e perdas, nos ensina sobre o perdão e tudo isso que é resultante, né, de um coração próximo a Deus. Então, essa é a Corey. Se vocês querem saber mais sobre ela, ler sobre ela, gente, o livro Refúgio Secreto é de publicações Pão Diário, maravilhoso. E nós temos o Dia a Dia com a Corey ten Boom também, que é um devocional maravilhoso. Não tem outras palavras. Maravilhoso, de uma mulher extraordinária. E eu acho que essa frase que você citou agora da Corey, Cat, faz um link perfeito também com a história da Susana. Nós temos aqui um livro, Palavras de Susana, que é um compilado de 3 livros que a Susana escreveu, 3 livros devocionais, depois dela já sofrer com a sua saúde debilitada e também depois da morte de Spurgeon. Então são devocionais muito sobre tristeza, sobre, né, encontrar alegria em Cristo, enfim. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho da história dela. A Susana aceitou Jesus ainda na adolescência, ela começou a ir na igreja com um casal de amigos, e, né, aceitou Jesus e tal, ficou ali um tempinho curtindo o comecinho da fé, né, o comecinho ali da paixão por Jesus, e depois ela entrou num período um pouquinho de frieza espiritual, enfim, e foi bem nessa época que ela conheceu o Spurgeon, né, o Charles Spurgeon. E ela, né, tinha um pouco de contato ali na igreja e tal, mas esse casal de amigos, o marido da amiga dela, ele era bem próximo do Spurgeon, comentou com o Spurgeon que ela estava ali num momento meio difícil da vida cristã, e o Spurgeon enviou uma carta com um exemplar do Peregrino, dizendo, né, que ia ser um ótimo auxílio ali para a caminhada cristã dela. E realmente, né, a leitura desse livro dá um ânimo diferente para Susana. E nesse período, o Spurgeon já tinha se tornado pastor da igreja que a Susana frequentava. Então eles começaram a conversar mais, enfim, sobre a vida cristã e tudo mais, até que eles se apaixonaram, né? E eles noivaram. Um pouco antes deles casarem, teve um episódio específico que eu achei muito interessante. O Spurgeon já era muito conhecido desde cedo, então, né, ele já era um pastor famoso, né, por suas pregações, enfim, já aos 19 anos de idade. Então, quando eles noivaram, ele já era, né, muito conhecido, enfim, e eles foram
E a Suzana acompanhou ele a um evento específico, que estava bem lotado, com várias pessoas, enfim. E daí, para ele conseguir chegar até o púlpito, onde ele iria pregar, enfim, tinha uma multidão, eles acabaram se distanciando naquela multidão, ele seguiu em frente para conseguir começar a sua pregação. Ela ficou para trás, ela começou a ficar irritada porque ele deixou ela sozinha, e ela estava no meio da multidão de desconhecidos, ela era uma pessoa muito tímida, muito reservada, e ela voltou para casa chateadíssima com a situação, como é que podia que ele deixou ela sozinha e tal, enfim, e se sentiu abandonada e tudo mais. E a mãe dela trouxe um ensinamento muito interessante, que dizia: filha, esse é o ministério do seu futuro marido. É isso que Deus tem para ele. Então, se você for ficar... Isso, lógico, né? Eu aqui parafraseando muito por cima. Mas se você for ficar se importando com isso, você vai meio que estar tentando tirar do coração dele o lugar de Deus para se colocar no lugar, né? No coração do Spurgeon. Então, assim, não faça isso. Né? Se entregue esse sentimento a Deus e siga em frente, porque esse é o ministério que Deus tem para ele e para vocês dois juntos, se você decidir, né, seguir por isso. E a partir disso, ela tomou a impressão que eu tive, né, que ela tomou esse posicionamento e assim, vou seguir o meu marido, vou seguir o ministério e vamos fazer esse ministério acontecer juntos. E logicamente, né, ela não saía pregar com o Spurgeon, mas ela participava em todos os processos possíveis, né, desde a questão de estudarem juntos, de montar o sermão, enfim, de acompanhar nos eventos que ela podia. Então, essa parte o suporte, né, o auxílio no Ministério de Spurgeon realmente foi uma questão muito forte, assim, e foi um ponto que eu admirei muito na história da Suzana. E isso faz um link com o episódio que nós gravamos com a Sara Regina sobre feminismo, e que ela traz a questão do Ézer, lembra? Uhum. E que ela traz assim como a mulher como esse contraponto, sabe? Você vê isso, né, na vida dos dois, assim, e que lindo. Imagina esse momento deles estarem estudando juntos, né, e ela ali auxiliando em tudo. Quantas discussões sobre o que eles estavam aprendendo foram feitas de uma forma juntas, né, assim, igualitária, e o quão precioso, e a gente consegue perceber isso na forma que ela escreve, inclusive, né, porque é muito parecida com o jeito que o Spurgeon escreve. E realmente, eles liam muito, e tinham muitos livros, tanto que na época que o Spurgeon morreu, eles tinham mais de 12 mil livros na biblioteca pessoal, então assim, né, o nível intelectual desse casal devia estar lá em cima. Tanto que eles ajudavam outros jovens pastores em formação com recursos bíblicos, livros, etc., justamente para poder ajudar no início dessa caminhada de estudo para se tornarem pastores. Inclusive, eles fundaram o Pastors College, que foi um centro de formação ministerial para jovens pastores. E a Suzana teve muito papel nisso, né? Ela ajudava nessa seleção, nesse apoio de envio de materiais, enfim. Anos depois, o Spurgeon lançou o livro Lições aos Meus Alunos, que era um livro com bases teológicas e, enfim, para pastores que estavam no início da caminhada. E a Suzana achou esse livro tão interessante que ela falou: nossa, todos os pastores precisavam ter um exemplar em mãos. E o Spurgeon encorajou. Então, por que não, né? Vamos fazer isso acontecer. Então, eles economizaram, tiveram parceria com algumas pessoas, alguns amigos, e conseguiram distribuir 100 exemplares. Só que eles divulgaram isso no boletim da igreja, e assim, de 100, muitos outros pastores se inscreveram para receber. Então, eles conseguiram depois dobrar o número, e depois mais pastores ainda queriam o livro. Então, eles transformaram isso num mega projeto, até que foi criado o Fundo para Livros da Senhora Spurgeon. Então, a Suzana, ela tinha essa questão de nós precisamos levar o conhecimento, nós precisamos preparar outros pastores para que eles possam cuidar de pessoas. E até aqui na biografia dela, eu não vou conseguir ler para vocês porque é imenso. E ela escreveu uma carta no boletim da igreja como toda essa movimentação foi linda e foi muito importante para que os pastores recebessem livros, né, para melhorar o seu conhecimento ali na caminhada, mas também destacando que, mais do que livros, muitos deles estavam passando por necessidades e não estavam conseguindo nem se manter direito, ou estavam ali vivendo uma vida muito apertada. E o que eles poderiam fazer em relação a isso, né? Eles deveriam fazer algo sobre isso para ajudar esses pastores e as famílias dos pastores. Então, também foi criado, depois disso, o Fundo para Socorro a Pastores. A gente consegue ver, né, na vida da Suzana, que ela, assim como a Cor, né, lógico, em cenários bem diferentes, mas assim como a Cor buscava dar o seu melhor, né, e dar tudo de si para ajudar as outras pessoas, a Suzana também tinha isso, seja com os livros, seja com dinheiro para comida, para roupa, né, para ajudar as famílias.
E essa base que construiu o ministério dos dois, né? Porque quantas pessoas a gente vê hoje que são boas na palavra e somente nisso? São bons pregadores, têm boa oratória, têm textos legais que compartilham na internet, tem videozinhos que viralizam, mas o que essas pessoas estão fazendo de fato para o reino? Né? Como missão integral, né? Isso, como missão integral e não só como um pastor de internet, sabe? Pastora, etc. Então isso para mim ficou muito marcado na história da Suzana. E uma coisa também que a gente sabe, né, que a Suzana lutou muito com doença. Na época não tinha como diagnosticar a doença da Suzana, mas até onde a gente sabe era uma doença degenerativa. Então ela passou por vários momentos delicados. E quando ela teve ali uma melhora, o Spurgeon teve também a sua saúde bem delicada. Eles moravam em Londres, que era uma região muito fria, e por conta da sua condição de saúde, ele precisava ir para um ambiente mais quente. Então eles ficaram algum tempo ali separados, enquanto ele estava se tratando numa cidade um pouco mais distante, ela estava em Londres, então eles estavam ali só se conversando por cartas, enfim. E até que ele teve alta, voltou para Londres, depois teve um momento de piora e faleceu. E nesse tempo a Suzana lutando com a sua própria doença e mais o luto da perda do marido. E essa parte que eu quero ler para vocês do livro, ela fala muito sobre, eu acho que resume brevemente o coração da Suzana, tanto no sofrimento com a doença dela, com a doença do marido e depois com a morte do marido. Que diz assim: no final de um dia muito escuro e depressivo, eu estava descansando em minha poltrona enquanto a noite se aproximava. E embora tudo estivesse radiante em meu pequeno e aconchegante cômodo, uma escuridão externa parecia ter adentrado minha alma e obscurecido sua visão espiritual. Tentei em vão ver a mão que, eu sabia, que segurava a minha e guiava meus pés envolvidos em brumas através das trilhas escarpadas e escorregadias do sofrimento. Em aflição de coração questionei: por que meu senhor trata assim sua filha? Por que ele tão frequentemente envia dores tão agudas e amargas para me visitar? Por que permite que a fraqueza prolongada impeça o doce serviço que anseio prestar a seus pobres servos? Essas impacientes perguntas foram rapidamente respondidas, e embora em linguagem estranha, não foi necessário algum intérprete, a não ser o consciente sussurro de meu próprio coração. Por certo tempo, o silêncio reinava no cômodo, quebrado apenas pelo crepitar do carvalho que queimava na lareira. De repente, ouvi um som doce e suave, uma pequena e clara nota musical, como o gargantear de um pinta-roxo em minha janela. O que será isso? Disse para minha acompanhante, que cochilava próximo à lareira. Com certeza nenhum pássaro poderia estar cantando lá fora nesta época do ano e à noite. Ouvimos novamente a fraca nota melancólica, tão doce, tão melodiosa, embora misteriosa o suficiente para provocar por um instante um indisfarçado maravilhamento. Nesse momento, minha amiga exclamou: está vindo da lenha da lareira. E logo confirmamos que a observação dela estava correta. O fogo liberava a música aprisionada no mais profundo do coração do velho carvalho. Possivelmente ele havia armazenado essa canção nos dias em que tudo lhe ia bem, quando os pássaros cantavam alegremente em seus galhos, quando os suaves raios de sol salpicavam suas tenras folhas com um brilho dourado. Contudo, envelhecera e desde então endurecera. Anel após anel de seu penoso crescimento haviam selado a esquecida melodia, até que as agudas línguas das labaredas vieram consumir sua calosidade e o calor veemente do fogo arrancou-lhe de uma vez o som e o sacrifício. Oh, refleti, quando o fogo da aflição extrai canções de louvor de nós, então, de fato, somos purificados e o nosso Deus é glorificado. Talvez alguns de nós sejamos como essa lenha do velho carvalho, frios, endurecidos e insensíveis. Não produziríamos sons se não fosse pelas chamas que ardem ao nosso redor e liberam as ternas notas de confiança em Deus e contente conformidade com a sua vontade. Enquanto eu meditava, o fogo queimava e minha alma encontrava doce consolo na parábola tão estranhamente colocada diante de mim.
cantar em meio ao fogo. Sim, que Deus nos ajude se esse for o nosso único meio de obter a harmonia de nosso coração, endurecido e empático, que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que antes. Uau! E para mim isso resume a vida da Suzana e o quão impactante a história dela tem sido até hoje. Que mesmo em meio a tanto sofrimento, a tanta dor física e emocional, ela continuou crendo em Deus, amando a Deus, glorificando a Deus, e mesmo no momento de questionamento, ela conseguiu enxergar a dor em meio ao fogo, e que se esse for o único jeito de eu te enxergar, Deus, então que eu queime 7 vezes mais. Então, assim, estamos preparados para isso? Eu acho que eu não. Mas estaremos um dia, amém. Mas é sobre isso. Eu peguei as não crentes, né? Então tem mais trabalho para fazer analogia. Mas ouvindo tanto a história da Corey quanto a história da Suzana, e pensando nas mulheres que eu escolhi, uma palavra resume, acho que tudo. Eu vou falar, obviamente, depois de contar um pouco sobre elas. Misteriosa. A primeira foi Amélia Earhart. Ela nasceu no Kansas no dia 24 de julho. Mesmo dia do aniversário da Lozane. Hashtag volta Lô. Acho que é um sinal. Também achei. Acabei de ver aqui, ó. De 1897. Ela nasceu na casa do avô materno, que era um ex-juiz federal, e sempre mostrou um comportamento anticonvencional, não aceitando aquela educação tradicional. Ela gostava de aventura desde a infância, quando usava uma rampa que parecia uma montanha russa, construída por seu tio, e também tinha grande interesse por leitura. Em 1917, ela fez um treinamento de enfermagem pela Cruz Vermelha, no Canadá, para ajudar no tratamento dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Sua primeira experiência em voo foi em Long Beach, quando começou o curso com a professora Anita em 1921. Voou a uma altitude de 14 mil pés e foi a 16ª mulher a obter licença de voo pela Federação Internacional de Aeronáutica. Em 1925, ela se mudou para Boston, fez parte da Associação Nacional de Aeronáutica, e o Boston Globe considerou ela como uma das melhores pilotos dos Estados Unidos. Em 1928, um editor nova-iorquino organizou uma viagem em torno do Oceano Atlântico para que ela fosse a primeira mulher a realizar o feito, mesmo como passageira. E em 1932, ela realizaria esse voo sozinha. Em 1935, ela empreendeu o voo ao redor do mundo sozinha, mas não concretizou a aventura. Tentou novamente em 1937, quando partiu da Costa Rica, passou pela América do Sul até a África, onde partiu até a Austrália, quando já tinha voado cerca de 22 milhas, fez seu último contato no dia 2 de julho de 1937 e nunca mais seu corpo e vestígios do avião foram encontrados, embora o governo americano tenha enviado 66 aviões e 9 navios para sua busca. Mas realizou o seu grande sonho. E a segunda mulher que eu escolhi, foi a Rosa Parks, que nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913, no Alabama. Seu pai era carpinteiro e sua mãe trabalhava como professora. Em 1º de dezembro de 1955, ela trabalhava como costureira. Após um dia de trabalho, retornou para sua residência utilizando o serviço de ônibus local. Ela pagou a tarifa de ônibus como qualquer pessoa, mas no decorrer da viagem, o motorista ordenou que ela se levantasse e desse lugar a um homem branco. Como ela se recusou, o motorista chamou a polícia e prendeu Rosa Parks. O ato dela e sua prisão rapidamente se espalharam e chamaram a atenção dos Estados Unidos. Sua prisão deu início a um boicote dos negros na cidade contra o serviço de ônibus, e a comunidade afro-americana engajou-se na luta contra a segregação racial. Tem muito mais coisa aqui para falar dela, mas, acho que esse é o fato que todo mundo basicamente conhece sobre ela, essa recusa de se levantar. E quando eu leio
né, essas duas histórias de mulheres que não sabemos como era, né, sua vida espiritual, e a gente lê a da Corey e da Susana, uma palavra que vem para mim é atitude. Elas tiveram a atitude, né, de realizar algo. Seja a Amélia de se levantar literalmente, né, e voar para realizar as coisas que ela fez, como a da Rosa Parks, que foi de simplesmente não se levantar, né? Ela sentou e ficou. Assim como a Corey, né, teve, tanto ela quanto a família, né, tiveram a atitude de proteger, né, os 800 judeus, que pode ter certeza que para uma nação fez muito mais impacto do que esse simples número, como a Susana, que ajudou a vida de milhares de pastores, que, né, e ela ajudou o próprio Spurgeon, que, querendo ou não, ajudou milhares de pastores que a gente tem hoje, né? Aí, então, assim, eu acho que o que a legado, gente... né? Sim, Você vê legado nessa ousadia que você encontra em todas elas. E que a gente pode ver em... Não, não. E que a gente pode tomar como lição de termos a atitude, né? De, se a gente se propõe, ou melhor, daquilo que Deus coloca na nossa vida, da gente fazer, né? Independente da área que for, né? Amém. É isso aí. Que a gente tem essa ousadia, atitude, obediência e a visão da urgência. Da urgência. Vivemos tempos assim onde há urgência e que o Espírito Santo nos levante, né, como mulheres com ousadia, autoridade, de atitude, porque essa geração precisa. E uma coisa agora que veio na minha cabeça, né? Dessas 4 mulheres, é que todas elas, querendo ou não, lutaram por algo, né? Corey pelos judeus, Rosa Parks pelos negros, Susana Spurgeon pelos pastores que precisavam de ajuda, né? Querendo ou não, a Amélia Hart também ajudava nessa questão, né, da mulher se posicionar dentro da sociedade. E todas elas envolvem pessoas, né? Então acho que... E o reino é isso, né? São pessoas. Então que a gente tenha a atitude também de levar a palavra a pessoas. Amém. Amém. Eu acho que é isso. Eu acho que são grandes lições. Obviamente, se a gente tivesse mais tempo, tiraria muito mais lições. Existem muitas mulheres que a gente poderia ter citado. Inúmeras. E não só nesse contexto, né, da história contemporânea, como das nossas próprias famílias. Certeza que existiriam muitas mulheres para serem mencionadas aqui. E não perca o nosso próximo episódio, que é Inspirando Mulheres do Futuro. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Já fique pensando, né? Como que você pode inspirar as mulheres que estão ao seu redor. Isso aí. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Até!